Você sabe quais são as consequências para a sua empresa para o caso de um eventual acidente de trabalho em que o seu colaborador exerce uma atividade de risco? E mais, o que caracteriza uma atividade de risco? É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. E nada melhor do que exemplificar uma situação dessas através de um recente julgado do Tribunal Superior do Trabalho que condenou uma empresa de transporte de cargas perigosas a indenizar a família de um trabalhador que acabou vindo a perder sua vida num acidente de trânsito em que transportava 33 toneladas de ácido sulfúrico, sendo que veio a envolver-se nesse acidente e dele acabou advindo o seu falecimento por asfixia. Nesse caso, a empresa alegou que o laudo pericial havia comprovado que esse colaborador trafegava com excesso de velocidade. Porém, o laudo também constatou que a carga extrapolava o limite máximo permitido por lei e que, em razão desse episódio, o excesso de carga também acabou contribuindo para a morte do trabalhador. Nesse caso, a atividade do trabalhador é considerada sim de risco, pois o transporte de cargas perigosas exige um treinamento corporativo em que esse trabalhador fica autorizado por lei a transportar esse tipo de carga, uma vez que demanda um preparo, um treinamento qualificado, com certificação, a fim de que ele possa exercer essa função. Nesse caso, foi constatado pelo laudo pericial efetivamente o excesso de velocidade, mas o excesso da carga aliada ao exercício de atividade de risco acabou demandando a condenação da empresa ao pagamento de uma indenização aos familiares da vítima. Todos nós sabemos que os acidentes de trabalho demandam a comprovação de dolo ou culpa por parte do empregador. É a chamada responsabilidade subjetiva. Porém, a nossa legislação também reconhece a chamada responsabilidade objetiva para aqueles casos em que a atividade exercida pelo trabalhador é considerada de risco. Quando a atividade for classificada dessa forma, não há necessidade da comprovação de dolo ou culpa do empregador para gerar o direito à indenização. O simples exercício da atividade de risco, que demanda um eventual acidente de trabalho, gera automaticamente o dever de indenizar por parte do empregador. O fundamento legal para esse tipo de condenação é de que o risco do negócio, por força da nossa legislação trabalhista, é sim do empresário. E esse risco demanda uma série de cuidados, uma série de cautelas, que nós sempre destacamos aqui a necessidade de que o colaborador receba o treinamento adequado, a certificação correspondente a esse treinamento, para que a empresa possa efetivamente se blindar de algumas situações em que podem ensejar desdobramentos de cunho financeiro. Nesse caso, a legislação reconhece que a atividade de risco por si só é uma atividade que demanda uma série de perigos para o trabalhador. E o que seria essa atividade de risco? São aquelas atividades que no desempenho da sua profissão podem causar perigo à sua vida ou à sua integridade física. Quando a atividade é classificada dentro desses moldes, ela é sim considerada de risco. E se assim for classificada, enseja automaticamente a responsabilidade objetiva que nós falamos anteriormente, em que não há necessidade da comprovação de dolo ou culpa do empregador para uma eventual condenação à indenização em virtude de acidente de trabalho.
Nesse caso, a indenização abarca todas as remunerações do trabalhador até o fim da sua atividade profissional, com base, por exemplo, na tabela do IBGE, além de indenização aos sucessores menores de idade até o fim do seu curso de qualificação profissional, seja ele universitário ou não, e também eventual indenização por danos morais, que se justifica pela dor, pelo sofrimento da perda de um ente querido no exercício de sua atividade profissional. Por óbvio que a legislação trabalhista não poderia ser omissa em relação ao que caracteriza a atividade de risco. E assim sendo, no seu artigo 193, a CLT determina que a atividade de risco é aquela que pode expor o trabalhador a altas cargas de eletricidade, agentes químicos nocivos, sejam eles líquidos, gasosos, ou uma série de situações que podem efetivamente trazer algum perigo à sua integridade física ou então à sua própria vida. A fim de que possamos melhor entender essa situação, nós vamos exemplificar aqui algumas atividades que são consideradas de risco, quais sejam motorista de caminhão, como nós falamos anteriormente, pessoas que trabalham com transporte de valores ou com segurança patrimonial ou pessoal, trabalhadores que trabalham com motocicletas em atividades externas, além disso, o vigilante e toda aquela pessoa que está sujeita a eventuais assaltos e roubos são consideradas sim atividades de risco. E se porventura algum acidente de trabalho ou algum infortúnio venha a acontecer em relação a esse trabalhador no desempenho da sua atividade laboral, o empregador fica automaticamente responsabilizado a pagar a correspondente indenização aos familiares ou então ao próprio trabalhador, além das repercussões que nós falamos anteriormente, também é um eventual tratamento médico, tratamento de reabilitação profissional. Portanto, é muito importante, como nós falamos anteriormente, que você capacite seu trabalhador da melhor forma, a fim de procurar mitigar os riscos de eventuais acidentes de trabalho, evitando assim uma futura indenização de um cunho econômico significativo. Tá ok? Obrigado!